nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, temos refletido sobre a Sagrada Escritura, como nos é apresentada no nosso catecismo da Igreja Católica. Já vimos que Cristo é a palavra única da Escritura, vimos sobre os conceitos de inspiração e verdade da Sagrada Escritura e chegamos então a refletir sobre o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira de homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Ou seja, uma vez que a Escritura tem o autor principal, que é Deus, e autores humanos que escreveram os diversos livros, para interpretar bem a Sagrada Escritura é preciso conhecer o pensamento dos dois. O que o autor humano queria dizer e o que o Espírito de Deus quis falar através do autor humano. E aí nós chegamos ao parágrafo número 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em consideração as condições da sua época, de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar. De fato, se eu quero entender, por exemplo, o que o profeta Jeremias queria falar, é muito importante ter presente o contexto histórico em que ele viveu, quais eram seus destinatários e por que ele tomava determinadas posições, inclusive políticas, inclusive diante das autoridades. Se nós queremos entender o livro de Jó, é preciso saber mais claramente sobre o que o autor estava tratando, qual é o gênero literário que ele estava usando, qual era a cultura da sua época. E vejam, uma coisa é você ler uma parábola, outra é ler um texto histórico, outra é ler um texto profético. Aqui o nosso catecismo cita a Dei Verbum, que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que trata da palavra de Deus, né? Dei Verbum, que diz precisamente isso. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. E chegamos ao parágrafo número 111. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, existe um outro princípio de interpretação correta que temos que levar em consideração. E esse princípio é tão importante quanto o anterior, e sem este princípio, a Sagrada Escritura permaneceria letra morta. E aí, de novo, o Catecismo cita a Dei Verbum, que diz que a Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que ela foi escrita. Já sabemos que a palavra de Deus tem dois autores, o autor humano e o autor divino, que é o próprio Espírito Santo. Para entender o autor humano, é preciso conhecer o seu contexto histórico e o gênero literário que ele está usando, quais eram os seus destinatários, os problemas de que ele está tratando. Mas para entender o sentido mais profundo, é preciso ler a Escritura com a ajuda do Espírito Santo, que é o seu autor principal. E aí o nosso catecismo lembra, ou melhor, retoma o Concílio Vaticano II, que apresenta 3 critérios de interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Mais uma vez, citando a Dei Verbum no número 12. E chegamos ao parágrafo 112 do nosso catecismo. Primeiro critério, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una. A Escritura é una, em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro
e o coração aberto depois da Páscoa. Então vejam, as mensagens de cada autor, tomemos os evangelhos, por exemplo. Marcos tem uma teologia, Mateus tem outra, Lucas tem outra, João tem outra, Paulo tem outra. Essas teologias são complementares, ou, se quisermos, são visões diferentes de um mistério que é inesgotável. Cada um convive com Jesus, cada um recebe a mensagem, se torna discípulo, experimenta na sua própria vida as maravilhas que Deus faz e, a partir daí, ele fala, anuncia, tendo como base a sua própria experiência e também as suas próprias reflexões. Mas o Espírito que ilumina um, ilumina também o outro. O Espírito que inspira um, inspira também os outros. Então, é preciso prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, porque a Escritura, embora seja composta de livros tão diferentes, ela é una em razão da unidade do projeto de Deus. E aí o Catecismo faz questão de lembrar que o projeto de Deus se centra na missão de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o centro e o coração da Sagrada Escritura. Coração que foi aberto depois da sua Páscoa. E aí o nosso Catecismo cita Santo Tomás de Aquino, num texto da sua exposição sobre os Salmos, em que Santo Tomás de Aquino vai dizer assim: o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. É interessante a locução de Santo Tomás, porque para nós entendermos o coração de Cristo é preciso de ir às Sagradas Escrituras. São as Escrituras que nos mostram quem é Jesus. Por outro lado, para conhecermos as Escrituras é preciso ir ao coração de Cristo, porque é o Cristo que é o centro e o critério de interpretação das próprias Escrituras. Por isso que a gente sempre tem insistido de que nós, os judeus, lemos o mesmo Antigo Testamento de maneira muito diferente, porque nós temos esta chave de leitura. Então, antes da paixão de Cristo, antes da Páscoa de Cristo, a Escritura estava obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois que a partir daí tem a compreensão dela, pois os que a partir daí têm a compreensão dela consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. É a luz do mistério pascal de Cristo, centro da Sagrada Escritura, que as próprias profecias devem ser interpretadas. Então é interessante que nós conseguimos perceber o significado mais profundo do Antigo Testamento e das profecias, tendo em consideração o evento Cristo, o que aconteceu com ele, sua encarnação, as suas mensagens, particularmente a sua paixão, morte e ressurreição. Por outro lado, para nós compreendermos a vida do Cristo, o seu mistério pascal, é preciso recorrer às Sagradas Escrituras. Sem isso, nada será possível. Então, meus queridos, aqui nós temos o primeiro critério que o Concílio Vaticano II nos dá para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, já que o projeto de Deus é único e uno, a Escritura também, embora composta de diversos livros, escrita por diversos autores, também é una na sua mensagem e na sua inspiração. Então, que o Senhor nosso Deus envie o seu Espírito Santo, que abra nossa mente e o nosso coração para penetrarmos cada vez mais profundamente na Sagrada Escritura. Amém.